e Arnold Vosloo, o filme reinventou um monstro clássico e o transformou em uma aventura moderna que mistura humor, emoção e cenas de ação espetaculares. A história começa muitos séculos antes da Era Moderna, no ano 1290 a.C., na antiga cidade de Tebas. Imhotep é o sumo sacerdote que comete um crime proibido. Ele se apaixona por Ankh-Sunamun, a amante destinada ao faraó Seti-Premi. Quando o faraó descobre o caso, Ankh-Sunamun e Imhotep conspiram, e o resultado é a morte do rei. A tragédia que se segue é rápida e cruel. Ao serem descobertos pelos guardas do faraó, Ankh-Sunamun tira a própria vida, e Imhotep, desesperado, foge. Mas o ato do amor proibido não termina ali. Imhotep e seus sacerdotes roubam o corpo de Ankh-Sunamun e tentam realizar um ritual em Hamunaptra, a lendária cidade dos mortos, para ressuscitá-la. A intervenção dos Medjai, uma ordem ancestral encarregada de vigiar Hamunaptra, impede o ritual. Como punição por profanar os mortos, os sacerdotes de Imhotep são mumificados vivos, e Imhotep é aprisionado vivo junto a uma maldição terrível. Ele será enterrado com escaravelhos devoradores de carne e amaldiçoado para não ressuscitar jamais. Os Medjai juram proteger o mundo do retorno de Imhotep, pois seu despertar traria um poder imenso e perigoso. Avançando para 1926, no Cairo, a trama assume o tom de aventura arqueológica. Jonathan Carnahan, charmoso mas trapaceiro irmão mais velho de Evelyn, torna-se o catalisador que reúne os personagens. Ele apresenta a irmã Evelyn, uma bibliotecária brilhante e aspirante a egiptóloga, uma caixa intricada e um mapa que revelam a localização de Hamunaptra, o que muitos consideram mera lenda. Jonathan roubou esses objetos de Rick O'Connell, um ex-legionário americano que, anos antes, havia descoberto ruínas dessa cidade perdida enquanto servia na legião estrangeira. A curiosidade e ambição de Evelyn a levam a negociar com o corrupto carcereiro Gad Hassan para libertar Rick. Em troca de sua ajuda para guiar uma expedição ao local, Evelyn sonha em encontrar o livro de Amon-Ra, uma relíquia supostamente oculta na estátua de Anubis. Quando o pequeno grupo chega a Hamunaptra, a aventura se mostra perigosa e imprudente. Competições entre expedições, armadilhas antigas, salas que derretem exploradores com ácido e a surpreendente descoberta de vasos canópicos e do Livro dos Mortos fazem com que a expedição vire um pesadelo. Evelyn, curiosa e impulsiva, rouba o Livro dos Mortos da tenda rival e, ao lê-lo por curiosidade, desencadeia o retorno de Imhotep sem intenção. O sacerdote amaldiçoado desperta num estado regenerado, com poderes que ultrapassam qualquer entendimento humano. Ele pode controlar as pessoas, transformar-se, conjurar as pragas e usar a magia antiga para recuperar lentamente sua forma humana, absorvendo vida das suas vítimas. Enquanto Imhotep segue para o Cairo, a cidade se torna palco de eventos sobrenaturais e pragas bíblicas que aumentam o terror e a urgência da situação. Aqueles que tiveram contato com os vasos canópicos, que preservam os órgãos de Ankh-Sunamun, são caçados e mortos, o que permite a Imhotep restabelecer partes do corpo de sua amada e recuperar poder. Um dos momentos mais intensos do filme é quando Imhotep convoca nuvens de insetos e pragas que corrompem e aterrorizam a população, enquanto seu olhar sombria busca Evelyn, que ele acredita ser a chave para ressuscitar Ankh-Sunamun em carne e osso. No Cairo, o sistema de proteção contra o mal ainda tem um defensor, Ardath Bey e os Medjai, que alertam para o perigo e tentam deter quaisquer profanações. Eles guiam Rick, Evelyn e Jonathan através do labirinto de segredos quando as investigações no museu levam a mais perguntas que respostas. O Dr. Terence Bey, curador do museu e aliado aos Medjai, acaba sacrificando-se para proteger os demais, um gesto que marca o peso do conflito entre o mundo civilizado e as forças primordiais liberadas. Sem alternativas, o grupo percebe que a única maneira de deter Imhotep é voltar a Hamunaptra e encontrar o verdadeiro livro de Amon-Ra, diferente do Livro dos Mortos, que, ao ser usado corretamente, poderia tornar Imhotep mortal novamente.
A jornada de retorno para Hamunaptra é marcada por perdas e pela demonstração de coragem. Eles contratam o capitão Winston Havelock para voar até a cidade perdida, mas Imhotep invoca uma tempestade de areia que faz o avião cair, matando o piloto. O trajeto final até Hamunaptra se faz a pé, com os personagens enfrentando perigos antigos e criaturas ressuscitadas. No clímax, dentro da Cidade dos Mortos, os heróis alcançam o recinto ritualístico, onde o livro de Amon-Ra está escondido. Jonathan, com inteligência e coragem improváveis, usa o livro para controlar as hordas levantadas por Imhotep, enquanto Evelyn encontra a força para transformar o mal em vulnerabilidade. Ao usar o livro, ela reverte os poderes de Imhotep, tornando-o mortal. No momento decisivo, Rick, agindo com ferocidade e heroísmo, empala Imhotep, que retorna à forma mumificada e decai diante deles, jura vingança mesmo em dissolução, e retorna ao líquido que o preservava. A conclusão é agridoce. Enquanto Rick, Evelyn e Jonathan escapam de Hamunaptra, a Cidade dos Mortos começa a desabar. Beni Gabor, sempre guiado pela ganância, tenta pilhar tesouros e ativa uma armadilha, sucumbindo aos escaravelhos que devoram sua carne. O filme encerra-se com o grupo escapando para o mundo exterior, com Ardeth Bay sobrevivendo e partindo novamente para proteger o segredo dos antigos. A aventura termina com um tom de triunfo provisório. O mal foi detido por agora, mas as runas e ameaças arcaicas persistem em silêncio, sugerindo que a lenda não terminou de vez. Além da trama, The Mummy se destaca por sua mistura de gênero. É ao mesmo tempo um filme de ação, uma história romântica e uma fantasia de terror. Brendan Fraser imprime carisma no papel de Rick O'Connell. Sua combinação de coragem cômica e energia física sustenta as cenas de ação. Rachel Weisz cria uma Evelyn curiosa, espirituosa e inteligente, que foge do estereótipo da donzela frágil. Ela é a mente que descobre mistérios e o coração que guia as escolhas morais do grupo. John Hannah fornece alívio cômico e humanidade como Jonathan, enquanto Arnold Vosloo transforma Imhotep em uma presença ameaçadora, convincente e, em certa medida, trágica. Um homem antes humano reduzido à obsessão e vingança. A produção teve desafios enormes e uma escala ambiciosa. Filmado no Marrocos e no Reino Unido, o elenco e a equipe suportaram temperaturas extremas, tempestades de areia e encontros com animais selvagens. Para criar o monstro, a equipe combinou próteses, captura de movimento e efeitos digitais de ponta, com Industrial Light and Magic, ILM, entregando centenas de tomadas visuais que variam do realista ao sobrenatural. A trilha orquestral de Jerry Goldsmith dá ao filme uma base épica e melodramática que eleva tanto as cenas de ação quanto os momentos mais íntimos. Quando lançado em 7 de maio de 1999, The Mummy recebeu críticas mistas. Alguns críticos acharam que era uma aventura divertida e bem executada. Outros reclamaram da falta de profundidade, comparada ao clássico de 1932. Ainda assim, o público respondeu em massa. Com um orçamento estimado em cerca de 80 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 420 milhões mundialmente, tornando-se um grande sucesso comercial e o sexto filme de maior bilheteria. Em 1999, seu sucesso comercial propiciou sequências, spin-offs e um universo expandido que incluem The Mummy Returns, The Scorpion King, séries animadas e outras produções. Este é o coração da história. The Mummy de 1999 não é apenas uma releitura de um monstro clássico, mas uma reinvenção pensada para o público moderno. Uma mistura de ação, romance e fantasia que equilibra respeito pelo mito com o desejo de entretenimento grandioso. Se você ainda não viu ou quer revisitar a aventura, prepare-se para areia, escaravelhos, magia antiga e cenas de ação que combinam espetáculo e emoção, tudo embalado por performances que ajudaram a tornar o filme um clássico moderno do entretenimento. Se você quer rever The Mummy de 1999, aquela mistura perfeita de aventura, romance e horror, dirigida por Stephen Sommers, existem várias formas de assistir,
dependendo do país em que você está e do que prefere. Streaming por assinatura, aluguel digital, compra em 4K Blu-ray ou até canais de TV que eventualmente exibem o filme. A disponibilidade muda com frequência, então o que segue aqui é um panorama atualizado e prático, onde o filme costuma estar, como encontrá-lo facilmente e como escolher a melhor opção para você. Em muitos mercados, The Mummy aparece nas grandes plataformas de vídeo sob demanda. Nos Estados Unidos, por exemplo, em diversos períodos, o filme integrou o catálogo do serviço da Universal Peacock, mas também aparece para compra e aluguel nas lojas digitais mais conhecidas. Mesmo quando não está incluído numa assinatura, é possível alugá-lo ou comprá-lo em serviços como Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, YouTube Movies e Vudu. Opções que normalmente fornecem versão em SD, HD e às vezes em 4K. Se a sua prioridade é ver o filme sem pagar por aluguel extra e você tem assinatura de um serviço ligado à Universal, vale checar o catálogo do Peacock primeiro SEFE Plus One. No Reino Unido, a situação costuma ser um pouco diferente. The Mummy costuma aparecer em serviços ligados a canais de cinema por assinatura, como Sky Cinema, Now TV, e, paralelamente, está disponível para compra ou aluguel em lojas digitais, Amazon Video 123, Apple TV e afins. Se você vive no Reino Unido e prefere não comprar, procure nas plataformas de cinema das operadoras locais, pois elas frequentemente adicionam sucessos dos estúdios ao catálogo rotativo. Para checar rapidamente, sites agregadores regionais como Just Watch apontam exatamente onde o filme está disponível em cada país, incluindo opções de aluguel, compra e streaming por assinatura. justwatch.com+1. Na Índia e em outros mercados da Ásia, o filme aparece frequentemente no Amazon Prime Video, tanto como título incluído na assinatura em alguns períodos, quanto disponível via compra, aluguel em outros. Serviços locais de VOD, como Zi5, JioCinema ou Hotstar, às vezes listam clássicos de estúdio mediante aluguel ou por acordos de licenciamento temporários. Se você estiver na Índia, a maneira mais rápida é procurar no buscador interno do seu app de streaming favorito ou usar um agregador local que mostre onde assistir instantaneamente justwatch.com+1. No Brasil e em outros países de língua portuguesa, The Mummy costuma aparecer para compra e aluguel via Amazon Prime Video, loja, Apple TV e Google Play, e já entrou em catálogos de serviços de assinatura em janelas temporárias, por exemplo, em serviços por assinatura que licenciam filmes da Universal. Além disso, a versão física, DVD, Blu-ray, 4K, é fácil de encontrar em lojas online e marketplaces. Versões remasterizadas e edições de colecionador aparecem com frequência, e a opção física é a melhor para quem quer extras, cenas deletadas e qualidade máxima em 4K. Para colecionadores, procurar por edições Ultimate Edition, quando houver, costuma valer a pena Amazon Plus One. Se você prefere economizar, existem janelas em que o filme entra em canais de TV por assinatura, canais de filmes, e às vezes em catálogos gratuitos com anúncios, AVOD. Essas janelas variam por país. Por isso, a melhor prática é configurar uma notificação num agregador, Just Watch, Real Good ou avisos na própria plataforma, para ser avisado quando o título entra em assinatura ou em promoção para aluguel. Ferramentas grátis como Just Watch também permitem comparar preços de aluguel, compra entre lojas, Apple, Amazon, Google, e ver se vale a pena comprar em promoção justwatch.com+1. E para quem quer qualidade máxima, procure as edições 4K Ultra HD. The Mummy foi relançado em 4K em alguns mercados, com melhorias na cor e no áudio, o que faz diferença nas grandes telas modernas. Se a sua TV aceita 4K HDR e você gosta de ver efeitos práticos e CGI antigos com melhor tratamento de imagem, essa é a escolha. Caso contrário, as versões em Blu-ray e digital em HD já entregam imagem e som muito bons para a maior parte dos espectadores. Amazon. Agora, algumas dicas práticas para não perder tempo na busca. Primeiro, verifique qual tipo de experiência você quer. Assistir rápido,
economizar, ver em alta qualidade ou ter extras. Se quiser assistir agora, o aluguel digital costuma ser a rota mais rápida e barata. Se quer rever o filme várias vezes, comprar a versão digital ou física pode sair mais barato a longo prazo. Se prefere não pagar nada extra, cadastre alertas para quando o filme entrar na assinatura de algum serviço que você já tem. Sites agregadores como Just Watch mostram tudo lado a lado e oferecem alertas justwatch.com+1. Por fim, um aviso importante. Acordos de licenciamento mudam com frequência. Filmes saem e entram de catálogos de assinatura semanalmente. Por isso, as informações sobre onde está agora são temporais. Se estiver planejando gravar o filme para um vídeo ou compartilhá-lo, tome cuidado com direitos autorais. Use trailers autorizados, imagens de divulgação liberadas pela distribuidora ou trechos com direitos de uso, e sempre cite a fonte. Para consumo pessoal, qualquer uma das opções acima serve. Escolha a que combina com seu interesse e com seu bolso. Resumindo em um parágrafo prático, se você mora nos EUA, comece buscando no Peacock e na loja da Prime Video. No Reino Unido, cheque Sky Now e lojas digitais. Na Índia, comece pelo Amazon Prime Video, verifique se está incluído, e Zifanco. No Brasil, pesquise Amazon, Apple e Google Play. E, se quiser qualidade máxima, procure por uma edição 4K Blu-ray. Use Just Watch Real Good para confirmar rapidamente o status no seu país. Este é o coração da história. The Mummy de 1999 não é apenas uma releitura de um monstro clássico, mas uma reinvenção pensada para o público moderno. Uma mistura de ação, romance e fantasia que equilibra respeito pelo mito com o desejo de entretenimento grandioso. Se você ainda não viu ou quer revisitar a aventura, prepare-se para areia, escaravelhos, magia antiga e cenas de ação que combinam espetáculo e emoção, tudo embalado por performances que ajudaram a tornar o filme um clássico moderno do entretenimento. Quando falamos sobre The Mummy de 1999, é impossível não destacar o impacto financeiro que esse filme teve na história moderna da Universal Pictures. O que começou como uma aposta ousada, um remake de um clássico da década de 1930 que quase ninguém levava totalmente a sério, acabou se transformando em um fenômeno global que rendeu cifras impressionantes, consolidou carreiras e abriu caminho para uma das franquias mais queridas do cinema de aventura. O ponto de partida dessa história é o orçamento. A Universal inicialmente queria criar uma nova versão de The Mummy como um horror de baixo custo, algo em torno de $10 milhões, seguindo a tradição dos antigos filmes de monstros do estúdio. Mas tudo mudou quando Stephen Sommers apresentou uma visão completamente diferente. Ele queria transformar a história em uma aventura grandiosa, repleta de humor, romance, locações exóticas e cenas espetaculares de ação. Essa abordagem mais ambiciosa fez o estúdio reavaliar seus planos, e o orçamento subiu drasticamente para cerca de $80 milhões, um valor alto para a época, especialmente considerando que não se tratava de uma sequência nem de um grande blockbuster pré-estabelecido. Com esse aumento de escala, também vieram desafios. Filmar no deserto exigiu uma logística complexa, envolvendo centenas de profissionais, dezenas de veículos especiais, infraestrutura médica e suporte do Exército Real de Marrocos. Os riscos eram altos, tempestades de areia eram constantes, vários membros da equipe sofreram desidratação, e até mesmo o protagonista, Brendan Fraser, chegou a passar por uma experiência quase fatal durante a gravação de uma cena de enforcamento. Cada dia no deserto significava mais custos, e o estúdio sabia que qualquer imprevisto poderia estourar o orçamento, mas, por sorte, a produção conseguiu manter o controle e concluir as filmagens dentro do planejado. Ao mesmo tempo, a Universal investiu pesado em efeitos visuais, algo essencial para trazer o vilão Imhotep à vida. Cerca de $15 milhões foram destinados somente ao trabalho das equipes de computação gráfica, incluindo a Industrial Light and Magic, responsável por criar o corpo deteriorado do sacerdote amaldiçoado. Na época, esses efeitos eram considerados extremamente avançados, combinando captura de movimento,
maquiagem prática e camadas de CGI que permitiam que o personagem se regenerasse ao longo do filme. Esse investimento tecnológico também fez o orçamento crescer, mas esse cuidado com a qualidade visual acabaria sendo um dos elementos mais elogiados pela crítica. Quando The Mummy finalmente chegou aos cinemas, no dia 7 de maio de 1999, ninguém imaginava o impacto que teria. O filme abriu em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, arrecadando 43 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana. Na época, essa estreia foi considerada histórica. Era o maior lançamento de maio que não pertencia a um feriado, e o nono maior de todos os tempos. O estúdio ficou surpreso. Um projeto que antes parecia arriscado e difícil de vender, tinha acabado de se transformar em um sucesso instantâneo. Com o boca a boca positivo e o interesse crescente do público, The Mummy continuou dominando bilheterias ao redor do mundo. Nos USA e Canadá, o filme terminou sua exibição com mais de 155 milhões de dólares arrecadados. Internacionalmente, ele fez ainda mais impacto. Foram mais de 260 milhões de dólares obtidos em diversos mercados da Europa, Ásia e América Latina. No total, o filme encerrou sua corrida com mais de 420 milhões de dólares, superando em mais de 5 vezes o seu orçamento inicial, um feito que muito poucos blockbusters de aventura daquela época conseguiram alcançar. Para a Universal, o sucesso foi um verdadeiro renascimento da marca Monstros. Depois de inúmeros projetos fracassados e anos de desenvolvimento turbulento, o estúdio finalmente encontrou um equilíbrio perfeito entre aventura contemporânea e herança clássica. O lucro estrondoso fez The Mummy se tornar uma das maiores bilheterias globais de 1999, ficando entre os 6 filmes mais lucrativos daquele ano. Esse sucesso financeiro também garantiu a luz verde imediata para uma continuação, The Mummy Returns, que chegaria aos cinemas em 2001 com orçamento ainda maior e expectativa altíssima. Além do impacto nas bilheterias, The Mummy se tornou um fenômeno no mercado de home video. Em VHS e DVD, o filme foi um gigante absoluto, vendendo mais de 8 milhões de unidades, números que continuaram aumentando ao longo dos anos. Entre vendas e aluguéis domésticos, o estúdio ultrapassou a marca de $1 bilhão em receita geral, consolidando Rick O'Connell, Evelyn Carnahan e Imhotep como personagens icônicos do fim dos anos 90. O mais impressionante é que The Mummy não parecia apenas um filme que deu certo. Parecia um filme que havia renascido. Uma produção que passou por décadas de ideias abandonadas, mudanças de roteiro, diretores que desistiram e versões que nunca chegaram a sair do papel, finalmente encontrou sua forma definitiva, conquistando público e crítica e se transformando em uma franquia duradoura. Hoje, olhando em retrospecto, é fácil entender por que o filme funcionou tão bem. Ele conseguiu unir elementos de aventura clássica, humor leve, romance envolvente e efeitos especiais impressionantes. Tudo isso embalado em uma narrativa que nunca se leva excessivamente a sério, mas também nunca cai no absurdo. Isso fez com que The Mummy se tornasse não só um sucesso financeiro extraordinário, mas também um filme que permanece querido até hoje, mantendo seu status cult mesmo décadas depois de seu lançamento. O resultado final do desempenho financeiro não deixa dúvidas. The Mummy foi um dos acertos mais poderosos da Universal nos anos 90, transformando-se em uma das franquias mais lucrativas e influentes do estúdio, gerando sequências, spin-offs, séries animadas e até tentativas de recomeço quase 20 anos depois. E tudo isso começou com a aposta de que um clássico de 1932 poderia renascer como uma aventura moderna. Uma aposta que, no fim das contas, rendeu ouro puro. Este é o coração da história. The Mummy, de 1999, não é apenas uma releitura de um monstro clássico, mas uma reinvenção pensada para o público moderno, uma mistura de ação, romance e fantasia que equilibra respeito pelo mito com o desejo de entretenimento grandioso. Se você ainda não viu ou quer revisitar a aventura, prepare-se para areia, escaravelhos, magia antiga e cenas de ação que combinam espetáculo e emoção, tudo embalado por performances que ajudaram a tornar o filme um clássico moderno do entretenimento.
Quando The Mummy chegou aos cinemas em maio de 1999, ninguém imaginava exatamente como o público e a crítica reagiriam. De um lado, muitos críticos já torciam o nariz para remakes de clássicos antigos. De outro, o marketing apresentava o filme como uma mistura ousada de terror, aventura, humor e romance, algo que fugia completamente do tom sombrio dos filmes originais dos anos 1930. E ainda havia outro desafio. O longa estrearia apenas 2 semanas antes do lançamento de Star Wars, The Phantom Menace, o filme mais aguardado da década. Era um cenário onde qualquer produção poderia ser engolida pela concorrência. Mas The Mummy provou ser mais forte do que se esperava. Logo nos primeiros dias de estreia, a recepção se mostrou dividida entre críticos tradicionais e o público geral. Muitos jornalistas especializados acharam que o filme apostava demais em efeitos visuais, humor leve e cenas espetaculares, deixando de lado a atmosfera de terror que marcou os clássicos da Universal. Alguns críticos consideraram o enredo simples, por vezes previsível, e apontaram que o script parecia se inspirar mais em Indiana Jones do que no gênero de horror. Houve quem dissesse que o filme misturava referências demais e que a narrativa soava por vezes exagerada ou recheada demais. Mas apesar dessas opiniões, ficou claro desde cedo que havia uma diferença gigantesca entre o que os críticos escreviam e o que o público realmente sentia ao assistir o filme. Nas salas lotadas, as reações eram completamente diferentes. As pessoas riam nos momentos certos, se emocionavam com o romance, torciam pelas cenas de ação e se impressionavam com a recriação digital de Imhotep. A verdade é que The Mummy entregava algo que o público dos anos 90 desejava profundamente: diversão pura, escapismo, carisma e fantasia em grande escala. E isso prevaleceu sobre qualquer crítica formal. Com o passar das semanas, o boca a boca se tornou uma das maiores forças do filme. Muitas pessoas que não tinham intenção de assistir acabaram sendo convencidas por amigos ou familiares. A internet ainda estava engatinhando, mas fóruns, comunidades online e primeiras críticas de usuários já começavam a colaborar para a construção de uma reputação positiva. Na prática, The Mummy se tornou exatamente aquele tipo de filme que as pessoas revisitam sempre que o encontram passando na TV ou nos serviços de streaming. Um verdadeiro comfort movie, leve, divertido e cheio de personalidade. Mesmo dentro da crítica especializada, houve vozes importantes que defenderam o filme desde o começo. Roger Ebert, um dos críticos mais respeitados da história do cinema, escreveu que The Mummy pode não ser um grande feito artístico, mas era impossível não gostar da experiência entregada. Ele ressaltou que o filme tinha charme, energia e uma consciência clara do que queria ser. Para Ebert, era uma produção que jamais prometia ser séria demais, e justamente por isso funcionava tão bem. Outros críticos concordaram, reconhecendo que o longa capturava um espírito de aventura que raramente se via nos cinemas desde a era de ouro de Hollywood. Ao longo dos anos, a percepção geral sobre o filme mudou bastante. Se antes muitos viam The Mummy como um blockbuster divertido e descartável, hoje ele é analisado sob uma luz mais carinhosa. A nostalgia teve um papel fundamental nessa reavaliação. A química entre Brendan Fraser e Rachel Weisz, por exemplo, é frequentemente citada como um dos casais mais carismáticos do cinema de aventura. A música de Jerry Goldsmith ganhou o status de trilha clássica moderna. Os efeitos especiais, embora datados em alguns momentos, são lembrados como inovadores e importantes para a transição do CGI nos anos 90. E o próprio Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, se tornou um dos vilões mais icônicos da era pré-Marvel. O público também passou a reconhecer a importância de The Mummy no gênero de aventura. Em uma época em que muitos filmes seguiam fórmulas rígidas, Stephen Sommers trouxe algo refrescante, um longa que sabia rir de si mesmo, mas nunca deixava de entregar emoção, que apostava em personagens cativantes ao invés de depender apenas de efeitos, e que conseguia equilibrar terror, romance, humor e ação sem perder o ritmo. Em um mundo dominado por remakes sombrios,
reboots hiperrealistas e filmes que se levam a sério demais, The Mummy é visto hoje como um produto raro, uma aventura sincera, divertida e guiada pelo coração. Nas redes sociais e plataformas modernas, a reputação do filme explodiu ainda mais. Postagens virais destacam a química do elenco, memes exaltam Brendan Fraser como um verdadeiro herói da internet, e fãs constantemente pedem o retorno dos atores originais. Esse amor crescente culminou em notícias de 2025, anunciando uma nova continuação com Fraser e Wise, algo que parecia impossível durante anos. A recepção calorosa dessa notícia mostra claramente como The Mummy se tornou mais do que um filme. Virou um símbolo da era de ouro dos blockbusters de aventura. Em termos de notas formais, o filme permanece com avaliações mistas nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, mantém pouco mais de 60% de aprovação, o que o classifica como fresh, ainda que por uma margem pequena. No Metacritic, sua nota é considerada mediana. Mas, novamente, isso só reforça algo curioso. The Mummy é um daqueles filmes em que as notas importam muito menos do que a experiência coletiva. A reação do público, expressa ao longo de mais de 2 décadas, fala mais alto que qualquer número em um site de críticas. Hoje, The Mummy ocupa um espaço único no imaginário popular. Não é apenas um filme de aventura, é um clássico moderno. A mistura de charme, ação e fantasia conquistou gerações e continua encontrando novos fãs. Seja pela energia inesquecível de Brendan Fraser, pelo humor de Jonathan, pela força e inteligência de Evelyn, ou pela presença magnética de Imhotep, o filme deixou uma marca poderosa, uma marca que continua viva e crescendo conforme o cinema evolui. A jornada de The Mummy, de 1999, começou muito antes das câmeras começarem a rodar. O filme passou quase 20 anos preso em um ciclo de roteiros descartados, diretores que entravam e saíam do projeto e versões que jamais chegaram a sair do papel. Quando finalmente ganhou forma sob a visão de Stephen Sommers, a produção se transformou em uma verdadeira expedição, tão ousada quanto a própria aventura que o filme retrata. Este é um daqueles casos raros em que os bastidores são tão emocionantes quanto a história que vemos na tela. Tudo começou quando Sommers decidiu reinventar a clássica história da Universal. Em vez de seguir uma linha de horror sombrio, ele imaginou o filme como uma grande aventura no estilo Indiana Jones, combinando humor leve, romance e cenas intensas de ação. Para dar vida a esse conceito, ele precisava de autenticidade, e isso significava filmar o mais longe possível de estúdios confortáveis e cenários artificiais. A equipe embarcou para o Marrocos, onde enfrentaria um dos ambientes mais implacáveis do planeta, o deserto do Saara. A primeira parada foi Marrakech, uma cidade vibrante, com arquitetura histórica e ruas lotadas que se mostraram perfeitas para retratar o Egito da década de 1920. Mas filmar ali não foi nada simples. A equipe precisou remover cabos elétricos modernos, placas de rua e qualquer elemento que pudesse atrapalhar a imersão temporal do filme. Centenas de figurantes locais participaram das filmagens, e a cidade inteira ganhou vida como um cenário vivo e dinâmico. Entre mercados agitados, vielas estreitas e praças históricas, Marrakech forneceu um pano de fundo autêntico e visualmente impressionante. Depois disso, a produção se mudou para o coração do deserto, perto da pequena cidade de Erfoud. Ali, entre dunas e formações rochosas, a produção encontrou o cenário perfeito para Hamunaptra, a lendária cidade dos mortos, para recriar seus portões, templos, pilares e estruturas colossais. A equipe construiu enormes cenários físicos em um local chamado Gara Medouar, um anfiteatro natural de pedra com formato semicircular. É um dos cenários mais icônicos do filme, e tudo o que a câmera vê no exterior de Hamunaptra existia fisicamente, feito de estruturas gigantes de madeira e fibra de vidro, transportadas do Reino Unido ao deserto. Mas a beleza desse cenário veio acompanhada de desafios absurdos. As temperaturas frequentemente ultrapassavam 48 graus Celsius,
e o vento do deserto levantava tempestades de areia quase diariamente. A equipe médica desenvolveu uma bebida especial para evitar desidratação severa, obrigando todos a consumirem o líquido a cada 2 horas. Até as roupas dos atores e figurantes eram ajustadas com camadas internas para diminuir a temperatura corporal. Apesar disso, muitos membros da equipe foram hospitalizados por causa das condições extremas. Além do calor, havia o risco constante de animais perigosos. Escorpiões, cobras e aranhas eram comuns na região, e alguns precisaram ser removidos dos arredores das tendas e dos equipamentos de filmagem. O próprio elenco recebeu instruções de sobrevivência antes de entrar no deserto. Houve inclusive casos de mordidas e picadas que exigiram evacuações de helicóptero para hospitais próximos. Mesmo com tudo isso, um dos incidentes mais marcantes envolveu o ator Brendan Fraser. Em uma cena em que seu personagem, Rick O'Connell, é enforcado no início do filme, a coreografia e os mecanismos de segurança não funcionaram como esperado. Por uma fração de segundo, Fraser realmente perdeu os sentidos, chegando a desmaiar diante das câmeras. A produção interrompeu tudo imediatamente e, felizmente, ele se recuperou sem sequelas. Mas a história se tornou conhecida como uma das experiências mais perigosas que o ator já enfrentou. Paralelamente às filmagens no deserto, o filme contou com um trabalho monumental de efeitos especiais. Embora muitos cenários físicos tenham sido construídos de verdade, grande parte da magia de The Mummy veio da combinação entre efeitos práticos e computação gráfica. A Industrial Light and Magic, ILM, foi contratada para criar o vilão Imhotep em seus diferentes estágios de regeneração. O personagem passa de um cadáver mumificado quase sem carne a uma forma quase humana, e essa transformação exigiu uma tecnologia de ponta para a época. Os artistas da ILM começaram criando modelos detalhados em computador, com músculos, ossos e pele simulados com precisão. Cada camada precisava se mover de forma natural, reagindo ao movimento do ator Arnold Vosloo. Embora o ator estivesse sempre nas cenas, sua aparência era substituída digitalmente por texturas e animações complexas. Em muitas cenas, pequenos pedaços de LED eram colados em seu rosto para permitir rastreamento digital, algo que ele brincava dizendo que o fazia parecer uma árvore de Natal iluminada. Além de Imhotep, o filme contou com efeitos elaborados para recriar pragas bíblicas, tempestades de areia gigantescas, enxames de escaravelhos e múmias antigas despertando de seus túmulos. Muitas dessas sequências misturavam elementos reais, como milhares de ratos treinados ou insetos anestesiados, com efeitos digitais. Algumas cenas, como o icônico rosto na tempestade de areia, se tornaram marcos da tecnologia de CGI dos anos 90, frequentemente citadas por especialistas em efeitos visuais como passos importantes para produções que viriam depois. Quando o núcleo das filmagens no deserto terminou, a produção retornou ao Reino Unido para completar todas as cenas internas, incluindo os vastos corredores subterrâneos de Hamunaptra. Esses locais foram construídos em estúdios gigantes, com colunas quebradiças, paredes secretas, alçapões e mecanismos cheios de efeitos práticos. O nível de detalhamento era tão impressionante que muitos visitantes do set se diziam imersos em um verdadeiro templo antigo. O conjunto completo, somado ao esforço humano gigantesco envolvido em cada etapa, explica por que The Mummy acabou se tornando aquele tipo de filme que transmite autenticidade. O público consegue sentir que cada cena é fruto de trabalho real, de suor, poeira, esforço físico e criatividade. A combinação de ambientes reais, cenários épicos e tecnologia avançada fez o filme se destacar em uma época em que Hollywood ainda aprendia a misturar CGI com cinema tradicional. O resultado final é um espetáculo que permanece visualmente impressionante até hoje. E talvez essa seja uma das maiores conquistas da produção. Criar uma aventura que parece tão palpável quanto fantástica, tão antiga quanto moderna, tão perigosa quanto divertida. Nos bastidores de The Mummy, cada dia de filmagem era uma batalha. E foi justamente essa batalha que deu ao filme seu espírito vibrante e inesquecível. Em termos de notas formais, o filme permanece com avaliações mistas nos sites agregadores.
No Rotten Tomatoes, mantém pouco mais de 60% de aprovação, o que o classifica como fresh, ainda que por uma margem pequena. No Metacritic, sua nota é considerada mediana. Mas, novamente, isso só reforça algo curioso. The Mummy é um daqueles filmes em que as notas importam muito menos do que a experiência coletiva. A reação do público, expressa ao longo de mais de 2 décadas, fala mais alto que qualquer número em um site de críticas. Hoje, The Mummy ocupa um espaço único no imaginário popular. Não é apenas um filme de aventura, é um clássico moderno. A mistura de charme, ação e fantasia conquistou gerações e continua encontrando novos fãs. Seja pela energia inesquecível de Brendan Fraser, pelo humor de Jonathan, pela força e inteligência de Evelyn, ou pela presença magnética de Imhotep, o filme deixou uma marca poderosa, uma marca que continua viva e crescendo conforme o cinema evolui. Entre todos os elementos que transformaram The Mummy em um clássico moderno, poucos são tão essenciais quanto sua trilha sonora. O filme simplesmente não seria o mesmo sem o trabalho monumental de Jerry Goldsmith, um dos compositores mais respeitados e influentes da história do cinema. Seu estilo grandioso, sua sensibilidade melódica e sua habilidade de transformar imagens em emoção ajudaram a elevar The Mummy de uma aventura divertida para uma experiência cinematográfica completa. Uma verdadeira celebração da música orquestral. Quando Stephen Sommers convidou Goldsmith para compor a trilha, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Goldsmith já tinha trabalhado com o diretor no filme Deep Rising, e ambos desenvolveram uma relação de confiança artística. Sommers queria que The Mummy tivesse uma trilha que lembrasse os grandes épicos do passado, misturando mistério, romance, emoção e uma atmosfera exótica que transportasse o público diretamente para o Egito Antigo. Goldsmith aceitou o desafio com entusiasmo e criou uma das trilhas mais icônicas da sua carreira tardia. Logo nos primeiros minutos do filme, é possível perceber a assinatura musical de Goldsmith. O prólogo que mostra a história trágica de Imhotep e Ankh-Sunamun é acompanhado por um tema poderoso, construído com cordas dramáticas, metais imponentes e elementos vocais que evocam espiritualidade, misticismo e um senso de grandeza ancestral. Esse tema, frequentemente chamado pelos fãs de tema do Egito, estabelece o tom épico do filme e se repete em diferentes variações ao longo da narrativa, sempre reforçando o ambiente histórico e misterioso que permeia a trama. Para Imhotep, Goldsmith criou um tema próprio, sombrio, profundo e carregado de tensão, que acompanha o vilão em sua jornada de regeneração. No início, esse tema é sutil, quase murmurante, tocado em tons baixos e com pouca instrumentação. Mas conforme o antagonista recupera sua força e sua forma humana, o tema cresce em intensidade até se tornar uma presença ameaçadora, reforçando visualmente o perigo que ele representa. Esse uso narrativo da música é típico de Goldsmith, que entendia a trilha sonora como uma ferramenta dramática, uma parte essencial do storytelling. Mas a trilha de The Mummy não vive apenas de tensão e mistério. Goldsmith também compôs um tema romântico belíssimo, usado tanto nas cenas de Imhotep com Ankh-Sunamun, quanto nas interações entre Rick e Evelyn. Esse tema suave, lírico e carregado de emoção se destaca pela delicadeza e pelo contraste com as partes mais intensas da trilha. Ele lembra o público de que The Mummy não é apenas um filme de ação, é também uma história de amor, perda e renascimento. O uso desse tema ajuda a criar um equilíbrio emocional que mantém o filme leve e acessível, mesmo nos momentos mais tensos. Outro destaque da trilha é o tema heróico associado a Rick O'Connell. Esse tema é vibrante, cheio de energia e com um toque de aventura clássica. É o tipo de música que faz o público sorrir, torcer e se envolver com o protagonista. Sempre que Rick entra em ação, seja lutando no deserto, salvando Evelyn ou enfrentando criaturas sobrenaturais, o tema explodirá em trompetes e percussões, lembrando imediatamente os épicos de aventura dos anos 60 e 70. Esse tema é fundamental para o carisma do herói e contribui diretamente para que o público simpatize com ele. O trabalho de Goldsmith
também se destaca pela instrumentação. A trilha combina a força de uma orquestra sinfônica tradicional com elementos regionais, como o bouzouki e tonalidades inspiradas na música árabe e egípcia. O resultado é um som que parece simultaneamente familiar e exótico, moderno e ancestral. Em vários momentos, Goldsmith também utiliza discretas vozes humanas, criando atmosferas espirituais e elevando cenas importantes, como a ressurreição de Imhotep ou o despertar dos sacerdotes múmias no subterrâneo de Ramunaptra. Esse uso vocal, inclusive, é notável porque Goldsmith raramente usava coro em suas trilhas. Aqui, ele decidiu arriscar, e o risco valeu a pena. As vozes trazem vida, sacralidade e uma sensação de ritual, reforçando o caráter místico da trama, sem soar exagerado ou artificial. A trilha sonora foi lançada oficialmente pela Decca Records dias antes da estreia do filme, em 4 de maio de 1999. Críticos especializados elogiaram o trabalho como um retorno brilhante ao estilo épico que Goldsmith dominava tão bem. Muitos destacaram a capacidade do compositor de unir aventura e terror de forma harmoniosa, criando músicas que não apenas complementam o filme, mas também funcionam como experiência independente para quem gosta de ouvir trilhas isoladamente. Ao longo do tempo, a trilha de The Mummy ganhou ainda mais reconhecimento. Em comunidades de fãs e colecionadores de trilhas sonoras, muitos consideram esse trabalho um dos melhores dos anos 90 e um dos últimos grandes feitos da carreira de Goldsmith, que faleceu poucos anos depois. O impacto musical do filme se mantém forte até hoje, e cenas como o voo do biplano sobre o deserto, o ataque dos escaravelhos e o clímax em Ramunaptra são lembradas não apenas pelas imagens, mas também pelos sons arrebatadores que as acompanham. A trilha sonora desempenhou um papel decisivo na permanência do filme na memória coletiva. Muitos espectadores conseguem lembrar imediatamente da música apenas ao ouvir os primeiros acordes. Outros reconhecem o tema principal, mesmo décadas depois de terem visto o filme pela primeira vez. É um exemplo perfeito de como a música certa pode transformar uma boa cena em um momento verdadeiramente inesquecível. No fim das contas, a trilha de The Mummy é mais do que um complemento. É parte essencial da alma do filme. Ela dá vida às emoções, intensifica os perigos, amplia o romance e destaca o senso de aventura que define toda a jornada. É graças a Jerry Goldsmith que cada momento ganha peso, charme e identidade própria. A música não só guiou o filme, ela ajudou a defini-lo como o clássico que conhecemos hoje. Em termos de notas formais, o filme permanece com avaliações mistas nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, mantém pouco mais de 60% de aprovação, o que o classifica como fresh, ainda que por uma margem pequena. No Metacritic, sua nota é considerada mediana. Mas, novamente, isso só reforça algo curioso. The Mummy é um daqueles filmes em que as notas importam muito menos do que a experiência coletiva. A reação do público, expressa ao longo de mais de 2 décadas, fala mais alto que qualquer número em um site de críticas. Hoje, The Mummy ocupa um espaço único no imaginário popular. Não é apenas um filme de aventura, é um clássico moderno. A mistura de charme, ação e fantasia conquistou gerações e continua encontrando novos fãs. Seja pela energia inesquecível de Brendan Fraser, pelo humor de Jonathan, pela força e inteligência de Evelyn, ou pela presença magnética de Imhotep, o filme deixou uma marca poderosa. Uma marca que continua viva e crescendo conforme o cinema evolui. O elenco de The Mummy é um dos maiores responsáveis pelo enorme sucesso e pelo carisma duradouro do filme. Mesmo com uma produção repleta de efeitos especiais, cenários grandiosos e cenas de ação espetaculares, foram os atores, com suas personalidades marcantes, naturalidade e química perfeita, que deram vida ao coração da história. Cada personagem contribui de forma única para o tom do filme, misturando aventura, comédia, romance e tensão sobrenatural em doses equilibradas. Começando pelo protagonista, Brendan Fraser entrega uma performance que se tornou icônica. Seu Rick O'Connell é um aventureiro no melhor estilo dos heróis clássicos, mas com um toque moderno. Ele é corajoso,
impulsivo, às vezes inconsequente, mas sempre irresistivelmente carismático. Fraser interpreta Rick com uma combinação perfeita de humor leve, charme destemido e uma vulnerabilidade que faz o público torcer imediatamente por ele. É impossível imaginar outro ator trazendo essa mesma mistura de físico atlético e timing cômico natural. Ele corre, luta, pula, escala, encara monstros e ainda encontra espaço para piadas espontâneas. Tudo isso mantendo uma presença sincera que nunca se leva completamente a sério, tornando sua atuação acessível e divertida. Rachel Weisz, por sua vez, brilha como a adorável Evelyn Carnahan. Sua interpretação é doce, inteligente e encantadora, trazendo profundidade a uma personagem que poderia ser apenas a mocinha. Evelyn é curiosa, estudiosa e determinada, com um humor inocente e uma coragem inesperada. Weisz constrói uma personagem que, ao mesmo tempo, respeita sua profissão como bibliotecária e aspirante a egiptóloga, mas também se joga na aventura sem medo de errar. Sua química com Fraser é natural e cheia de energia, tornando o romance entre Rick e Evelyn um dos pontos mais memoráveis da narrativa. É um romance leve, engraçado e extremamente humano, reforçado pela expressividade sincera que Weisz traz a cada cena, desde o entusiasmo com artefatos antigos até os momentos de perigo mortal. John Hannah interpreta Jonathan Carnahan, o irmão preguiçoso, divertido e oportunista de Evelyn. Ele é o alívio cômico perfeito, não porque força piadas, mas porque sua personalidade naturalmente irresponsável gera situações engraçadas. Jonathan é aquele tipo de personagem que poderia facilmente ser irritante, mas Hannah o interpreta com um charme relaxado que o torna irresistível. Ele nunca está realmente preparado para nada, mas de alguma forma contribui para tudo, mesmo quando parece atrapalhar. Sua dinâmica com Weisz é deliciosa, e com Fraser gera momentos de humor que aliviam a tensão crescente da história. No papel do antagonista, Arnold Vosloo entrega uma atuação surpreendentemente séria e intensa como Imhotep. Mesmo quando aparece como uma criatura parcialmente regenerada, sua presença é imponente e carregada de propósito. Vosloo interpreta Imhotep sem exageros. Seu vilão não é simplesmente malvado. Ele é movido por amor, dor e vingança. Essa abordagem torna o personagem mais trágico do que monstruoso, e sua performance traz dignidade às cenas mais fantásticas. Quando Imhotep enfrenta Rick, persegue Evelyn ou invoca pragas, é a expressividade silenciosa de Vosloo que faz o público sentir a ameaça real. É um vilão complexo, sustentado por uma atuação que é ao mesmo tempo poderosa e contida. Oded Fehr merece destaque como Ardeth Bay, o líder dos Medjay. Sua presença enigmática e imponente dá ao filme um senso de gravidade. Fehr constrói um guerreiro honrado, sábio e profundamente dedicado à missão de proteger o mundo contra Imhotep. Mesmo com pouco tempo de tela, ele se torna um dos personagens mais marcantes do filme, graças à sua postura firme, seu olhar intenso e o mistério que envolve seu passado. Ardeth é o tipo de personagem que causa impacto, mesmo com poucas palavras, e Fehr faz isso com absoluta elegância. Kevin J. O'Connor interpreta Benny Gabor, o traidor covarde e ganancioso. Ele dá vida a um dos antagonistas secundários mais divertidos da franquia. Benny é manipulador, e sua capacidade de mudar de lado constantemente gera humor e irritação na medida certa. O'Connor traz uma energia quase cartunesca ao papel, sempre exagerado, sempre desesperado, mas perfeitamente encaixado no tom do filme. Sua covardia extrema contrasta com os atos heróicos de Rick e cria momentos memoráveis, especialmente quando ele tenta negociar sua sobrevivência em várias línguas. E já entrou em catálogos de serviços de assinatura em janelas temporárias, por exemplo, em serviços por assinatura que licenciam filmes da Universal. Além disso, a versão física, DVD, Blu-ray, 4K, é fácil de encontrar em lojas online e marketplaces. Versões remasterizadas e edições de colecionador aparecem com frequência, e a opção física é a melhor para quem quer extras, cenas deletadas e qualidade máxima em 4K. Para colecionadores,
Procurar por edições Ultimate Edition, quando houver, costuma valer a pena Amazon Plus One. Se você prefere economizar, existem janelas em que o filme entra em canais de TV por assinatura, canais de filmes, e às vezes em catálogos gratuitos com anúncios, AVOD. Essas janelas variam por país. Por isso, a melhor prática é configurar uma notificação num agregador, Just Watch, Real Good ou avisos na própria plataforma, para ser avisado quando o título entra em assinatura ou em promoção para aluguel. Ferramentas grátis como Just Watch também permitem comparar preços de aluguel, compra entre lojas, Apple, Amazon, Google, e ver se vale a pena comprar em promoção Just Watch com Plus One. E para quem quer qualidade máxima, procure as edições 4K Ultra HD. The Mummy foi relançado em 4K em alguns mercados, com melhorias na cor e no áudio, o que faz diferença nas grandes telas modernas. Se a sua TV aceita 4K HDR e você gosta de ver efeitos práticos e CGI antigos com melhor tratamento de imagem, essa é a escolha. Caso contrário, as versões em Blu-ray e digital em HD já entregam imagem e som muito bons para a maior parte dos espectadores. Amazon. Agora, algumas dicas práticas para não perder tempo na busca. Primeiro, verifique qual tipo de experiência você quer. Assistir rápido, economizar, ver em alta qualidade ou ter extras. Se quiser assistir agora, o aluguel digital costuma ser a rota mais rápida e barata. Se quer rever o filme várias vezes, comprar a versão digital ou física pode sair mais barato a longo prazo. Se prefere não pagar nada extra, cadastre alertas para quando o filme entrar na assinatura de algum serviço que você já tem. Sites agregadores como Just Watch mostram tudo lado a lado e oferecem alertas Just Watch com Plus One. Por fim, um aviso importante. Acordos de licenciamento mudam com frequência. Filmes saem e entram de catálogos de assinatura semanalmente. Por isso, as informações sobre onde está agora são temporais. Se estiver planejando gravar o filme para um vídeo ou compartilhá-lo, tome cuidado com direitos autorais. Use trailers autorizados, imagens de divulgação liberadas pela distribuidora ou trechos com direitos de uso, e sempre cite a fonte. Para consumo pessoal, qualquer uma das opções acima serve. Escolha a que combina com seu interesse e com seu bolso. Resumindo em um parágrafo prático, se você mora nos EUA, comece buscando no Peacock e na loja da Prime Video. No Reino Unido, cheque Sky Now e lojas digitais. Na Índia, comece pelo Amazon Prime Video, verifique se está incluído, e Zifanco. No Brasil, pesquise Amazon, Apple e Google Play. E, se quiser qualidade máxima, procure por uma edição 4K Blu-ray. Use Just Watch Real Good para confirmar rapidamente o status no seu país. Este é o coração da história. The Mummy de 1999 não é apenas uma releitura de um monstro clássico, mas uma reinvenção pensada para o público moderno. Uma mistura de ação, romance e fantasia que equilibra respeito pelo mito com o desejo de entretenimento grandioso. Se você ainda não viu ou quer revisitar a aventura, prepare-se para areia, escaravelhos, magia antiga e cenas de ação que combinam espetáculo e emoção, tudo embalado por performances que ajudaram a tornar o filme um clássico moderno do entretenimento. Quando falamos sobre The Mummy de 1999, é impossível não destacar o impacto financeiro que esse filme teve na história moderna da Universal Pictures. O que começou como uma aposta ousada, um remake de um clássico da década de 1930 que quase ninguém levava totalmente a sério, acabou se transformando em um fenômeno global que rendeu cifras impressionantes, consolidou carreiras e abriu caminho para uma das franquias mais queridas do cinema de aventura. O ponto de partida dessa história é o orçamento. A Universal inicialmente queria criar uma nova versão de The Mummy como um horror de baixo custo, algo em torno de $10 milhões, seguindo a tradição dos antigos filmes de monstros do estúdio. Mas tudo mudou quando Stephen Sommers apresentou uma visão completamente diferente. Ele queria transformar a história em uma aventura grandiosa, repleta de humor, romance, locações exóticas e cenas espetaculares de ação.
Essa abordagem mais ambiciosa fez o estúdio reavaliar seus planos, e o orçamento subiu drasticamente para cerca de 80 milhões de dólares. Um valor alto para a época, especialmente considerando que não se tratava de uma sequência nem de um grande blockbuster pré-estabelecido. Com esse aumento de escala, também vieram desafios. Filmar no deserto exigiu uma logística complexa, envolvendo centenas de profissionais, dezenas de veículos especiais, infraestrutura médica e suporte do Exército Real de Marrocos. Os riscos eram altos. Tempestades de areia eram constantes. Vários membros da equipe sofreram desidratação, e até mesmo o protagonista, Brendan Fraser, chegou a passar por uma experiência quase fatal durante a gravação de uma cena de enforcamento. Cada dia no deserto significava mais custos, e o estúdio sabia que qualquer imprevisto poderia estourar o orçamento, mas, por sorte, a produção conseguiu manter o controle e concluir as filmagens dentro do planejado. Ao mesmo tempo, a Universal investiu pesado em efeitos visuais, algo essencial para trazer o vilão Imhotep à vida. Cerca de 15 milhões de dólares foram destinados somente ao trabalho das equipes de computação gráfica, incluindo a Industrial Light and Magic, responsável por criar o corpo deteriorado do sacerdote amaldiçoado. Na época, esses efeitos eram considerados extremamente avançados, combinando captura de movimento, maquiagem prática e camadas de CGI que permitiam que o personagem se regenerasse ao longo do filme. Esse investimento tecnológico também fez o orçamento crescer, mas esse cuidado com a qualidade visual acabaria sendo um dos elementos mais elogiados pela crítica. Quando The Mummy finalmente chegou aos cinemas, no dia 7 de maio de 1999, ninguém imaginava o impacto que teria. O filme abriu em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos e Canadá, arrecadando 43 milhões de dólares apenas no primeiro fim de semana. Na época, essa estreia foi considerada histórica. Era o maior lançamento de maio que não pertencia a um feriado, e o 9º maior de todos os tempos. O estúdio ficou surpreso. Um projeto que antes parecia arriscado e difícil de vender, tinha acabado de se transformar em um sucesso instantâneo. Com o boca a boca positivo e o interesse crescente do público, The Mummy continuou dominando bilheterias ao redor do mundo. Nos USA e Canadá, o filme terminou sua exibição com mais de 155 milhões de dólares arrecadados. Internacionalmente, ele fez ainda mais impacto. Foram mais de 260 milhões de dólares obtidos em diversos mercados da Europa, Ásia e América Latina. No total, o filme encerrou sua corrida com mais de 420 milhões de dólares, superando em mais de 5 vezes o seu orçamento inicial, um feito que muito poucos blockbusters de aventura daquela época conseguiram alcançar. Para a Universal, o sucesso foi um verdadeiro renascimento da marca Monstros. Depois de inúmeros projetos fracassados e anos de desenvolvimento turbulento, o estúdio finalmente encontrou um equilíbrio perfeito entre aventura contemporânea e herança clássica. O lucro estrondoso fez The Mummy se tornar uma das maiores bilheterias globais de 1999, ficando entre os 6 filmes mais lucrativos daquele ano. Esse sucesso financeiro também garantiu a luz verde imediata para uma continuação, The Mummy Returns, que chegaria aos cinemas em 2001 com orçamento ainda maior e expectativa altíssima. Além do impacto nas bilheterias, The Mummy se tornou um fenômeno no mercado de home video. Em VHS e DVD, o filme foi um gigante absoluto, vendendo mais de 8 milhões de unidades, números que continuaram aumentando ao longo dos anos. Entre vendas e aluguéis domésticos, o estúdio ultrapassou a marca de $1 bilhão em receita geral, consolidando Rick O'Connell, Evelyn Carnahan e Imhotep como personagens icônicos do fim dos anos 90. O mais impressionante é que The Mummy não parecia apenas um filme que deu certo. Parecia um filme que havia renascido. Uma produção que passou por décadas de ideias abandonadas, mudanças de roteiro, diretores que desistiram e versões que nunca chegaram a sair do papel, finalmente encontrou sua forma definitiva, conquistando público e crítica e se transformando em uma franquia duradoura. Hoje, olhando em retrospecto, é fácil entender por que o filme funcionou tão bem. Ele conseguiu unir elementos de aventura clássica,
humor leve, romance envolvente e efeitos especiais impressionantes. Tudo isso embalado em uma narrativa que nunca se leva excessivamente a sério, mas também nunca cai no absurdo. Isso fez com que The Mummy se tornasse não só um sucesso financeiro extraordinário, mas também um filme que permanece querido até hoje, mantendo seu status cult mesmo décadas depois de seu lançamento. O resultado final do desempenho financeiro não deixa dúvidas. The Mummy foi um dos acertos mais poderosos da Universal nos anos 90, transformando-se em uma das franquias mais lucrativas e influentes do estúdio, gerando sequências, spin-offs, séries animadas e até tentativas de recomeço quase 20 anos depois. E tudo isso começou com a aposta de que um clássico de 1932 poderia renascer como uma aventura moderna. Uma aposta que, no fim das contas, rendeu ouro puro. Este é o coração da história. The Mummy, de 1999, não é apenas uma releitura de um monstro clássico, mas uma reinvenção pensada para o público moderno, uma mistura de ação, romance e fantasia que equilibra respeito pelo mito com o desejo de entretenimento grandioso. Se você ainda não viu ou quer revisitar a aventura, prepare-se para areia, escaravelhos, magia antiga e cenas de ação que combinam espetáculo e emoção, tudo embalado por performances que ajudaram a tornar o filme um clássico moderno do entretenimento. Quando The Mummy chegou aos cinemas em maio de 1999, ninguém imaginava exatamente como o público e a crítica reagiriam. De um lado, muitos críticos já torciam o nariz para remakes de clássicos antigos. De outro, o marketing apresentava o filme como uma mistura ousada de terror, aventura, humor e romance, algo que fugia completamente do tom sombrio dos filmes originais dos anos 1930. E ainda havia outro desafio. O longa estrearia apenas 2 semanas antes do lançamento de Star Wars, The Phantom Menace, o filme mais aguardado da década. Era um cenário onde qualquer produção poderia ser engolida pela concorrência. Mas The Mummy provou ser mais forte do que se esperava. Logo nos primeiros dias de estreia, a recepção se mostrou dividida entre críticos tradicionais e o público geral. Muitos jornalistas especializados acharam que o filme apostava demais em efeitos visuais, humor leve e cenas espetaculares, deixando de lado a atmosfera de terror que marcou os clássicos da Universal. Alguns críticos consideraram o enredo simples, por vezes previsível, e apontaram que o script parecia se inspirar mais em Indiana Jones do que no gênero de horror. Houve quem dissesse que o filme misturava referências demais e que a narrativa soava por vezes exagerada ou recheada demais. Mas apesar dessas opiniões, ficou claro desde cedo que havia uma diferença gigantesca entre o que os críticos escreviam e o que o público realmente sentia ao assistir o filme. Nas salas lotadas, as reações eram completamente diferentes. As pessoas riam nos momentos certos, se emocionavam com o romance, torciam pelas cenas de ação e se impressionavam com a recriação digital de Imhotep. A verdade é que The Mummy entregava algo que o público dos anos 90 desejava profundamente: diversão pura, escapismo, carisma e fantasia em grande escala. E isso prevaleceu sobre qualquer crítica formal. Com o passar das semanas, o boca a boca se tornou uma das maiores forças do filme. Muitas pessoas que não tinham intenção de assistir acabaram sendo convencidas por amigos ou familiares. A internet ainda estava engatinhando, mas fóruns, comunidades online e primeiras críticas de usuários já começavam a colaborar para a construção de uma reputação positiva. Na prática, The Mummy se tornou exatamente aquele tipo de filme que as pessoas revisitam sempre que o encontram passando na TV ou nos serviços de streaming. Um verdadeiro comfort movie, leve, divertido e cheio de personalidade. Mesmo dentro da crítica especializada, houve vozes importantes que defenderam o filme desde o começo. Roger Ebert, um dos críticos mais respeitados da história do cinema, escreveu que The Mummy pode não ser um grande feito artístico, mas era impossível não gostar da experiência entregada. Ele ressaltou que o filme tinha charme, energia e uma consciência clara do que queria ser. Para Ebert,
era uma produção que jamais prometia ser séria demais, e justamente por isso funcionava tão bem. Outros críticos concordaram, reconhecendo que o longa capturava um espírito de aventura que raramente se via nos cinemas desde a era de ouro de Hollywood. Ao longo dos anos, a percepção geral sobre o filme mudou bastante. Se antes muitos viam The Mummy como um blockbuster divertido e descartável, hoje ele é analisado sob uma luz mais carinhosa. A nostalgia teve um papel fundamental nessa reavaliação. A química entre Brendan Fraser e Rachel Weisz, por exemplo, é frequentemente citada como um dos casais mais carismáticos do cinema de aventura. A música de Jerry Goldsmith ganhou o status de trilha clássica moderna. Os efeitos especiais, embora datados em alguns momentos, são lembrados como inovadores e importantes para a transição do CGI nos anos 90. E o próprio Imhotep, interpretado por Arnold Vosloo, se tornou um dos vilões mais icônicos da era pré-Marvel. O público também passou a reconhecer a importância de The Mummy no gênero de aventura. Em uma época em que muitos filmes seguiam fórmulas rígidas, Stephen Sommers trouxe algo refrescante, um longa que sabia rir de si mesmo, mas nunca deixava de entregar emoção, que apostava em personagens cativantes ao invés de depender apenas de efeitos, e que conseguia equilibrar terror, romance, humor e ação sem perder o ritmo. Em um mundo dominado por remakes sombrios, reboots hiperrealistas e filmes que se levam a sério demais, The Mummy é visto hoje como um produto raro, uma aventura sincera, divertida e guiada pelo coração. Nas redes sociais e plataformas modernas, a reputação do filme explodiu ainda mais. Postagens virais destacam a química do elenco, memes exaltam Brendan Fraser como um verdadeiro herói da internet, e fãs constantemente pedem o retorno dos atores originais. Esse amor crescente culminou em notícias de 2025, anunciando uma nova continuação com Fraser e Weisz, algo que parecia impossível durante anos. A recepção calorosa dessa notícia mostra claramente como The Mummy se tornou mais do que um filme. Virou um símbolo da era de ouro dos blockbusters de aventura. Em termos de notas formais, o filme permanece com avaliações mistas nos sites agregadores. No Rotten Tomatoes, mantém pouco mais de 60% de aprovação, o que o classifica como fresh, ainda que por uma margem pequena. No Metacritic, sua nota é considerada mediana. Mas, novamente, isso só reforça algo curioso. The Mummy é um daqueles filmes em que as notas importam muito menos do que a experiência coletiva. A reação do público, expressa ao longo de mais de 2 décadas, fala mais alto que qualquer número em um site de críticas. Hoje, The Mummy ocupa um espaço único no imaginário popular. Não é apenas um filme de aventura, é um clássico moderno. A mistura de charme, ação e fantasia conquistou gerações e continua encontrando novos fãs. Seja pela energia inesquecível de Brendan Fraser, pelo humor de Jonathan, pela força e inteligência de Evelyn, ou pela presença magnética de Imhotep, o filme deixou uma marca poderosa, uma marca que continua viva e crescendo conforme o cinema evolui. A jornada de The Mummy, de 1999, começou muito antes das câmeras começarem a rodar. O filme passou quase 20 anos preso em um ciclo de roteiros descartados, diretores que entravam e saíam do projeto e versões que jamais chegaram a sair do papel. Quando finalmente ganhou forma sob a visão de Stephen Sommers, a produção se transformou em uma verdadeira expedição, tão ousada quanto a própria aventura que o filme retrata. Este é um daqueles casos raros em que os bastidores são tão emocionantes quanto a história que vemos na tela. Tudo começou quando Sommers decidiu reinventar a clássica história da Universal. Em vez de seguir uma linha de horror sombrio, ele imaginou o filme como uma grande aventura no estilo Indiana Jones, combinando humor leve, romance e cenas intensas de ação. Para dar vida a esse conceito, ele precisava de autenticidade, e isso significava filmar o mais longe possível de estúdios confortáveis e cenários artificiais. A equipe embarcou para o Marrocos, onde enfrentaria um dos ambientes mais implacáveis do planeta,
o deserto do Saara. A primeira parada foi Marrakech, uma cidade vibrante, com arquitetura histórica e ruas lotadas que se mostraram perfeitas para retratar o Egito da década de 1920. Mas filmar ali não foi nada simples. A equipe precisou remover cabos elétricos modernos, placas de rua e qualquer elemento que pudesse atrapalhar a imersão temporal do filme. Centenas de figurantes locais participaram das filmagens, e a cidade inteira ganhou vida como um cenário vivo e dinâmico. Entre mercados agitados, vielas estreitas e praças históricas, Marrakech forneceu um pano de fundo autêntico e visualmente impressionante. Depois disso, a produção se mudou para o coração do deserto, perto da pequena cidade de Erfoud. Ali, entre dunas e formações rochosas, a produção encontrou o cenário perfeito para Hamunaptra, a lendária cidade dos mortos, para recriar seus portões, templos, pilares e estruturas colossais. A equipe construiu enormes cenários físicos em um local chamado Gara Medouar, um anfiteatro natural de pedra com formato semicircular. É um dos cenários mais icônicos do filme, e tudo o que a câmera vê no exterior de Hamunaptra existia fisicamente, feito de estruturas gigantes de madeira e fibra de vidro, transportadas do Reino Unido ao deserto. Mas a beleza desse cenário veio acompanhada de desafios absurdos. As temperaturas frequentemente ultrapassavam 48 graus Celsius, e o vento do deserto levantava tempestades de areia quase diariamente. A equipe médica desenvolveu uma bebida especial para evitar desidratação severa, obrigando todos a consumirem o líquido a cada 2 horas. Até as roupas dos atores e figurantes eram ajustadas com camadas internas para diminuir a temperatura corporal. Apesar disso, muitos membros da equipe foram hospitalizados por causa das condições extremas. Além do calor, havia o risco constante de animais perigosos. Escorpiões, cobras e aranhas eram comuns na região, e alguns precisaram ser removidos dos arredores das tendas e dos equipamentos de filmagem. O próprio elenco recebeu instruções de sobrevivência antes de entrar no deserto. Houve inclusive casos de mordidas e picadas que exigiram evacuações de helicóptero para hospitais próximos. Mesmo com tudo isso, um dos incidentes mais marcantes envolveu o ator Brendan Fraser. Em uma cena em que seu personagem, Rick O'Connell, é enforcado no início do filme, a coreografia e os mecanismos de segurança não funcionaram como esperado. Por uma fração de segundo, Fraser realmente perdeu os sentidos, chegando a desmaiar diante das câmeras. A produção interrompeu tudo imediatamente e, felizmente, ele se recuperou sem sequelas. Mas a história se tornou conhecida como uma das experiências mais perigosas que o ator já enfrentou. Paralelamente às filmagens no deserto, o filme contou com um trabalho monumental de efeitos especiais. Embora muitos cenários físicos tenham sido construídos de verdade, grande parte da magia de The Mummy veio da combinação entre efeitos práticos e computação gráfica. A Industrial Light and Magic, ILM, foi contratada para criar o vilão Imhotep em seus diferentes estágios de regeneração. O personagem passa de um cadáver mumificado quase sem carne a uma forma quase humana, e essa transformação exigiu uma tecnologia de ponta para a época. Os artistas da ILM começaram criando modelos detalhados em computador, com músculos, ossos e pele simulados com precisão. Cada camada precisava se mover de forma natural, reagindo ao movimento do ator Arnold Vosloo. Embora o ator estivesse sempre nas cenas, sua aparência era substituída digitalmente por texturas e animações complexas. Em muitas cenas, pequenos pedaços de LED eram colados em seu rosto para permitir rastreamento digital, algo que ele brincava dizendo que o fazia parecer uma árvore de Natal iluminada. Além de Imhotep, o filme contou com efeitos elaborados para recriar pragas bíblicas, tempestades de areia gigantescas, enxames de escaravelhos e múmias antigas despertando de seus túmulos. Muitas dessas sequências misturavam elementos reais, como milhares de ratos treinados ou insetos anestesiados, com efeitos digitais. Algumas cenas, como o icônico Rosto na Tempestade de Areia, se tornaram marcos da tecnologia de CGI dos anos 90,
frequentemente citadas por especialistas em efeitos visuais como passos importantes para produções que viriam depois. Quando o núcleo das filmagens no deserto terminou, a produção retornou ao Reino Unido para completar todas as cenas internas, incluindo os vastos corredores subterrâneos de Hamunaptra. Esses locais foram construídos em estúdios gigantes,